Então, tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o que está programado para essa nossa semana da eletiva, de farda e coturno, lá do Henrique Reis. E eu estou com um convidado, um parceiro muito especial que está ajudando a gente aqui, que é o Capitão Theo, da polícia. Ele vai estar respondendo as perguntas que vocês fizeram nessa semana e na semana passada, tá? Então, aí tem muita curiosidade, ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? Vamos lá? Capitão Theo, pode se apresentar? Obrigado, Mariana. É um prazer, assim, eu estou extremamente emocionado e eu quero que vocês sintam que essa emoção é verdadeira, de coração, porque a Mariana, conheço ela há anos, a gente não pode falar quanto para não falar a idade, né, Mariana? Mas conheço a professora Mariana há anos, tenho um carinho muito grande por ela, pelo irmão dela, Vinícius, pela mãe dela, pelo pai, por todo mundo. O que ligou a gente foi o esporte no passado e a vida cruzou e hoje a gente já está aqui novamente por um ideal muito nobre. Então, parabéns pela iniciativa, Mariana. Obrigada. Gostaria que muitos professores utilizassem isso, essa aproximação dos seus alunos com as forças de segurança, mostrando que a nossa importância, a gente está para servir vocês. Só que eu coloco que a carreira do policial é igual um pai tentando educar seu filho. Tem horas que você tem que falar não, você tem que pôr limite, você tem que falar o que é certo e o que é errado, e muitas vezes o jovem não aceita, ele começa a ver com rebeldia e começa a ver a gente como inimigo. E, na verdade, a nossa intenção é proteger, é levar para o caminho do certo. E a função da polícia é servir e proteger. Então, a nossa função é muito nova. E falando um pouco de mim, sou um idealista, sou um apaixonado pela minha carreira. Se eu tivesse que escolher novamente uma nova carreira, eu seria policial. É muito difícil, como toda carreira no Brasil, como todo apaixonado, né, professora, que eu imagino que a senhora também deve ter várias barreiras mas sou apaixonado, adoro o que faço, amo o que faço, sou vocacionado, tenho 22 anos de carreira, que passa assim, até é meio clichê isso, quando a gente escutava os mais velhos falando que, nossa, não, mas é muito rápido. Ontem mesmo estava em Pirassununga, andando de bicicleta pelas ruas, jogando bola no Independente, no CAP, no União, indo nadar na ponte de ferro. Exatamente, que toda mãe, todo pai falava não vai na ponte de ferro. Exatamente. No MEDS, nas competições de Olimpíadas de bairro. Enfim, e hoje eu estou aqui há 22 anos. Sou oriundo de escola pública, estudei a minha vida toda no Coronel Franco, e o meu colegial eu fiz no Instituto de Educação. Fui atleta de karatê durante muito tempo, muitas pessoas lembram de mim do karatê. Estudei no IEP, quando eu terminei o colegial, prestei um vestibular para fazer História em São Carlos, recebi bolsa devido a ser atleta, mas foi um momento muito conturbado na minha vida, que meus pais estavam se separando. E traumático para os filhos, a gente não tem maturidade para processar aquilo que está acontecendo com os pais, e foi muito difícil. Aí decidi por parar o curso e trabalhava vendendo sapato, trabalhava na Drops, eu e com a minha irmã, e juntei um dinheiro e fui fazer jornalismo na PUC, aqui em Campinas, onde eu estou trabalhando hoje. 3 meses acabou meu salário, não tinha como pagar a faculdade, vi que também que não ia ter o retorno e decidi voltar para Pirassununga. E assim, como a gente é criado em Pirassununga, a gente pensa que essas carreiras militares estão muito longe da gente, principalmente ser oficial, que aí tem a AFA, os cadetes, e a gente pensa que geralmente são as pessoas que estudaram em colégio particular, fizeram outro idioma desde criança,
tem um investimento da família, então que isso não é para mim. Eu tinha que aceitar ir contra o meu sonho de vida, porque eu não acreditava em mim. A verdade é isso. Às vezes o que a gente percebe, e eu falo por mim isso, que é a falta da gente acreditar no nosso potencial, que todo mundo tem as mesmas chances. O diferencial vai ser você aceitar que você vai ter que, o segredo, colocar a bunda na cadeira focar. E estudar. Focar, estudar. O mundo... Eu lembro, Mariana, que eu sentava para estudar quando eu chegava do cursinho, aí quando eu voltei para Pirassununga, eu procurei o professor Baraúna. Eu tenho que falar o nome dele, porque não estou fazendo propaganda para a escola dele, pelo contrário. Eu estou falando o nome dele pelo agradecimento que eu tenho a ele. Gratidão, né? Exatamente, porque eu procurei e falei, professor, não tenho dinheiro para pagar e eu quero estudar, pagar o material. Eu falei, consigo, professor. Eu não conseguia, nem fazia ideia como fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar de garçom de sábado, meus amigos se divertindo e eu trabalhando. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, que eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar por essas provações para ver se realmente eu queria essa carreira militar. E eu sempre, professora, eu fui muito bagunceiro. Eu sempre fui o terror da sala de aula. Só que, contrapartida, eu sempre fui muito estudioso. Então, o clássico aluno, que bagunça mais faz. Exatamente. Então, era até meio incoerente, porque assim, porra, o Theo, bagunceiro desse jeito, e tira nota. Então, os professores pensavam que eu colava. Sempre fui muito caprichoso, sempre gostei de ter um caderno bonito, perfeccionista na letra, como que eu ia fazer a letra. Se o 2 saía feio, eu apagava, fazia o 2 bonito. E aí os professores, no começo eu começava sentando no último lugar da sala, mas depois de uma semana a professora já me colocava na primeira carteira. Mas nunca faltei com a educação com os professores. Minha mãe sempre me deu uma educação, mas essa coisa extrovertida de ser. De moleque, né? Exatamente. E aí, quando eu fui para o cursinho ele tem uma particularidade. O cursinho é uma revisão. Você não vai para aprender no cursinho, você vai para revisar o que você aprendeu. Tudo que eu tinha aprendido se resumia nas 2 primeiras apostilas. Sentar no meio dos alunos que iam prestar medicina, professora. Porque geralmente os alunos que querem medicina estão mais focados ainda. Os melhores alunos do curso. Resumindo, professora, passei na prova da FUVEST, que até então era aquele pesadelo, será que vai? Será? E na primeira vez, né? E na primeira vez que prestei. A primeira vez, então, que eu prestei, vim de escola pública, me foquei, eu chegava do cursinho, 1h da tarde, almoçava, eu sentava, professora, e a hora que eu olhava para fora já estava à noite. Então, era o dia todo estudando. Muito, mas muito, ao ponto de doer a cabeça, ao ponto de chorar, que tem hora que pensa que você não sabe nada, que, eu estou estudando. Tem hora que você leu a página toda. E não sabe o que leu. Não, esquece o que leu. Fala, mas e aí? O que eu acabei de ler? Aí você volta. E assim, não tem atalho, professora. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. É você focar, esquece quem está do seu lado, que a vida toda você sempre vai ter pessoas melhores do que você. Então, a competição não é com ninguém, a competição é com você mesmo, de você buscar o que você quer. A carreira militar, ela te dá grandes oportunidades. Hoje, me formei em Direito, já não pretendo advogar, mas sou formado em Direito. Me formei em Administração de Empresas também, já EAD, mas me formei, também sou graduado. O ano passado terminei uma pós-graduação na UFSCar, em Gestão Pública, e esse ano eu comecei a estudar na Unicamp como aluno especial, estou adquirindo créditos. Fazer um mestrado, Theo? É a grande pretensão. Não tenho tempo para nada, professora, não tenho tempo para nada. Tenho 3 filhos, sou muito bem casado,
Mas, enfim, a carreira, eu vou entrar na carreira militar para ter estabilidade. Mas você nunca vai parar de estudar. Você nunca vai parar. Quem para de estudar para no tempo, né? Fica para trás. E é atropelado também. Hoje a tecnologia ela está presente, Sim. Você tem que se adequar com a tecnologia. Até mesmo a gente conversando hoje por um aplicativo, professora, quem falava isso há 5 anos atrás? Imagina, nem existiam, né? Então, assim, o estudo nunca vai te abandonar na carreira. Mas eu quero trabalhar na rua, se for o caso, eu quero ser policial e trabalhar na rua. Eu tenho 22 anos, na verdade, completo 22 anos em fevereiro. 14 anos da minha carreira foi totalmente operacional. Trabalhei 16 anos em São Paulo, um tempo considerável no batalhão que mora no meu coração, que é o 1º Batalhão de Choque, Rota. Se eu pudesse fazer uma escolha, eu queria a minha carreira toda lá. Então, tem perigo constante, mas a gente aceita o risco, não ganha nada a mais. É uma das dúvidas que muitos alunos têm. Mas trabalhar na rota ganha mais? Não, não ganha mais. Você ganha mais processo. Você ganha mais processo, você gasta dinheiro com advogado, você corre risco de vida, apesar de você ter um planejamento, ter equipamento, mas a gente não sabe o que aquele criminoso, espera, né? O que espera. Já fui baleado, tenho no meu coração a rota tatuada. Hoje sou muito tatuante. É vocação, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho com rede social hoje, que é dia de TBT. Eu fiz uma foto da época que eu trabalhei lá, no 1º Batalhão de Choque, Rota. Então, assim, mesmo eu tendo trabalhado no operacional durante todo esse tempo, não tem como você ficar desatualizado com as leis, não tem como você ficar desatualizado com a tecnologia. Então, assim, o estudo é constante. E eu acredito que para essas gerações, vai ser mais ainda, que não tem, senão você é engolido. Não tem como escapar, né? É o que eu falo com as crianças desde todo o começo de ano, independentemente da matéria. Eles não têm muito a dimensão do estudo na vida deles, né? Eles acham, eu não vejo a hora de acabar a escola, de terminar a 8ª série eu vou parar, a hora que sair do 3º colegial, nunca mais quero estudar na vida, não. Nós conversamos muito isso, os outros professores, meus colegas, martelam em cima disso o tempo inteiro, que o estudo é para frente. Se a gente quer ser o tal alguém na vida, o estudo é para o resto dela, não é só no período escolar. Exatamente, professora. Esse depoimento do capitão Theo sobre os estudos, sobre o que nós temos falado em sala de aula, tudo isso, eu espero que vocês vejam o quanto, não só o trabalho que nós desenvolvemos no Henrique Reis, mas de todos os professores das outras épocas que vocês estiverem em outras escolas, e de quando vocês deixarem o Henrique também para o ensino médio, seja na ETEC, seja no IEP, no Paulo de Barros, onde quer que seja. Tá? Essa valorização dos estudos para vocês verem que é só através deles que a tal carreira militar vai ser atingida. Seja na aeronáutica, no exército, teve alguém que falou que queria ir para a marinha, a polícia militar, que é a preferência da maioria também, né? O estudo é para sempre, gente. E não só o estudo, a postura de ter isso aqui, de guardar os objetivos na cabeça, de não se deixar abater. A vida que ele contou para a gente não foi fácil, não foi privilegiada, assim como a de 90% de vocês não é. E nem vai ser daqui para frente. E conforme a gente vai completando aniversário, as coisas vão ficando mais difíceis, são novos desafios, né? Mas vejam que é possível. Nós conversamos muito na escola, nós, professores, temos histórias dessa forma, de um passado, de uma juventude difícil, de oportunidades que muitas vezes nós tivemos que abrir mão para poder hoje estar com coisas diferentes, maiores, né? Então, acho que essa é a principal lição desse nosso vídeo, que a resiliência, essa capacidade que nós já falamos de levantar e dar a volta por cima e estar lá embaixo hoje, dar a cara e subir, acho que é o principal que vocês têm que levar para a vida e desse nosso vídeo, né? As perguntas vão ser feitas, mas... Eu gostaria até professora, de falar assim, às vezes a pessoa
os jovens já vê a gente um certo tempo na carreira e fala assim, ele é filho de coronel, ele estudou em colégio particular, ele nasceu assim, tudo conspirando. Não, foi pelo Tudo contrário. prontinho, né? Não, foi pelo contrário. Meu pai foi bem presente na minha vida até determinado momento, quando, infelizmente, ele se envolveu com as bebidas. Meu pai, ele é alcoólatra, foi alcoólatra, hoje ele é finado, não está mais aqui. Eu tive familiares com envolvimento com droga. Minha irmã, ela tem um filho que hoje faz medicina, que é o nosso orgulho também, o Murilo, mas não deu certo o relacionamento dela com o pai do Murilo, então... E, assim, eu estava no meio daquele turbilhão, jovem, também me apaixonando, que às vezes a gente tem os nossos amores e a gente quer esquecer. Que atrapalha um pouco a cabeça também num período de estudo, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, eu tive todos os sintomas que um jovem teve, de se apaixonar, de não confiar que ele é capaz, de problema dentro de casa com o pai, de violência doméstica, de problema de droga, problema de aceitação própria, que você às vezes quer provar para os amigos que você... Então, assim, eu fui um jovem como seus alunos, professora. Como todos, né? Exatamente. Então, assim, só muda a casa, os problemas existem, essa insegurança existe. Então, assim, foca, tenha um amor incondicional pela sua mãe, que a mãe... Não estou tirando a importância do pai, que às vezes tem família que o pai faz uma função de mãe, mas pelos seus pais, que se você tem como ter referência, os seus avós, tios, quem você tem... Quem cuida. Exatamente, e vai atrás. Você pode estudar na escola que for. Hoje a internet, ela te possibilita ter o conhecimento que você quiser. Eu não tenho dinheiro para fazer o cursinho. Hoje a internet, ela te dá o cursinho. Sim. E assim, é costume. Você só vai acostumar, você só vai conseguir a ler se você acostumar a ler. Não tem fórmula Não tem mágica. segredo, não. Não tem pílula que coloque, eu vou aprender química porque eu tomei a pílula. Não, é você sentando e estudando, entendeu? Então, assim, eu só quero mostrar para vocês que hoje, depois desse tempo que eu tenho de carreira, a minha infância foi igual a de vocês. E, assim, hoje eu tenho a maturidade de saber que também vai ser passageira a minha carreira. Eu estou capitão, mas vou para a aposentadoria, continuo sendo TEL. E, assim, também quando você conquistar aquilo que você sempre almejou, nunca esqueça das pessoas que te ajudaram pelo caminho que você passou. E a gente jamais vai ser melhor do que ninguém. A gente vai ter o nosso papel social dentro da sociedade, uma responsabilidade muito grande, principalmente com os jovens que vão substituir a gente, mas a gente nunca pode perder o valor do ser humano. E tudo é passageiro na vida. Essa vida de vestibular dos seus alunos vão passar, eles vão ser alguém, e quando eles conquistarem esse papel social, que também vai passar. Então a gente tem que fortalecer a corrente do bem, de um sempre estar puxando o outro, e a bondade, ela tem que prosperar. O país passa por momentos tão difíceis de valoração que, professora, nós temos que nos unir de trazer os jovens para a corrente do bem. Tá bom? Desculpa. Quando eu falo para eles que a gente fica feliz de ver um aluno. Eu tenho 10 anos de aula, de sala de aula, né? E às vezes eu vejo alunos que eu dei aula lá no começo e eu vejo bem, vejo na polícia, eu vejo trabalhando no banco, em lugares assim. E se eu olhasse aquele jovem, ele não se dava o devido valor que ele tem hoje. E isso é tão gratificante, é isso que eu quero que esses que estão comigo agora tenham em mente. Que nada deixa mais os pais felizes, nós professores, que às vezes os alunos me veem mais do que ver a própria mãe na escola, no dia a dia, né? A mãe sai cedo, volta à noite. Às vezes eu convivo mais com eles do que com o meu filho, do que com eles, com as mães, e assim por diante. A felicidade é imensa, então isso que a gente faz é por vocês, eu, os meus colegas professores, o capitão Theo representando a polícia, nos ajudando,
todo mundo da escola, é por vocês. É para que lá no futuro a gente possa sentir esse orgulho. Talvez seja até um pouco de vaidade querer sentir esse orgulho de vocês, mas acho que é uma vaidade boa, de poder ver que vocês, de fato, fizeram os sonhos florescer e prosperar até mais do que vocês imaginavam. Tá? Eu queria começar, Théo, com um aluno aqui que eu amo de paixão, que eu adoro ele, que é o Saulo. Olá, meu nome é Saulo. Hoje eu vim fazer o trabalho da eletiva de Fard que eu torno Voo pelo Mundo, da professora Mariana. Eu sou aluno da Escola Henrique Ferreira dos Reis, 7º ano A. Vou começar pela pergunta e depois o elogio. Qual é a sensação de ser um policial? A sensação que eu falo é de você ter percorrido, estudado e tá hoje na Polícia Militar. Qual que é a sensação? Agora eu vou para o elogio, né? Eu vou falar aqui meus parabéns para a Polícia Militar, que está sempre trabalhando, né? Todos os dias. Mesmo em tempos de pandemia, fazendo o melhor que pode. Muito obrigado. Respondendo para você, Saulo, assim, pelo carinho da professora, eu esperando passar essa época da pandemia, eu quero demais conhecer vocês pessoalmente, já estou assumindo um compromisso com você, professora, de ir até o colégio e vocês me conhecerem pessoalmente e a gente poder fazer um bate-papo na escola, se tiver interesse da direção. Com certeza. E assim, Saulo, eu agradeço a sua pergunta. Agora eu vou falar do Brian. O Brian também é do 7º ano, tá? E aí ele pergunta até quantos anos é possível ficar na Polícia Militar? Oi, Brian, tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou completar a sua pergunta. Você pode entrar na polícia a partir dos 17 anos, se você já concluiu o ensino. Agora o colegial, como que chama, professora? Então, ensino médio. Ensino médio, que na nossa época era colegial. Então, se você tiver formado já no ensino médio e tiver 17 anos, você já pode prestar a prova. E a carreira agora, a partir de agora, são 35 anos. Então, você vai permanecer durante 35 anos. E aí, depois de 35 anos, você aposenta. O meu, como eu entrei já um tempo atrás, o meu são 30 anos. E agora, o ano passado, teve a mudança da Previdência e acabou colocando 5 anos a mais para os militares. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta da Thalita. A Thalita Landgraf, ela faz uma pergunta que é uma curiosidade bem interessante. Quantas fardas os policiais usam? Então, Thalita, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Thalita, eu acredito que a sua pergunta é porque você está me vendo aqui como policial rodoviário, é um fardamento diferente dos policiais que trabalham na cidade. Nós temos inúmeros uniformes. Então, eu acredito que na sua pergunta, eu vou especificar mais os uniformes da atividade operacional. Então, hoje, a diferença de uniforme, eu sendo rodoviário e do policial que trabalha na cidade, que você vê, todos nós somos policiais militares e pertencemos à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, a modalidade do policiamento é diferente. Hoje eu trabalho nas rodovias e quem trabalha na cidade trabalha no ambiente urbano. Então, existe do policiamento rodoviário uma farda, existe do policiamento territorial urbano outra. Quem trabalha no bombeiro, que também é um policial militar, que as pessoas às vezes confundem, é outro tipo de fardamento. Muito legal falar isso. Quem trabalha na rota é outro tipo de fardamento. Quem trabalha no Águia, que também é um policial militar, é um macacão de voo. Então, cada modalidade de policiamento vai ter a sua farda específica para a atividade. Hoje, quando você vê um policial militar que trabalha na modalidade de policiamento ambiental, você vai ver uma farda verde, meio com um camuflado verde, porque é de acordo com a atividade dele. Então, assim, cada modalidade de policiamento vai ter a sua farda operacional adequada. E, além dessas fardas operacionais,
a gente também tem as fardas que são para quando você vai participar de uma solenidade, para quando você se casa, para quando você se forma, que aí são algumas fardas que tem todo um adereço diferente, que é equivalente a um smoking, só que aí é uma farda que é equivalente ao smoking. Se fosse um terno, é outro tipo de farda que a gente usa. Então, assim, são inúmeras fardas que a gente utiliza. Mas eu acredito que a sua pergunta estava mais focada por que o bombeiro usa uma farda, por que quem trabalha na cidade, porque cada um vai utilizar de acordo com a atividade operacional que desenvolve. Isso, muito obrigada. Agora tem uma outra que é da Maria Laura, que é bem interessante. Tem como ser jovem aprendiz nessa carreira de policial militar? Infelizmente, não tem nenhum projeto para isso. Seria bem interessante colocar o jovem no nosso convívio. Hoje, a Polícia Militar ela tem algumas ações que fazem juntamente com o jovem. Um deles se chama PROERD, que é o Programa de Repressão. Eles participam na escola. Isso, exatamente. O professor ele dá uma aula e depois tem uma formatura. E no policiamento rodoviário a gente tem uma ação que chama Pé na Estrada, que é conscientizar o futuro condutor sobre a usar cinto de segurança, a não usar o celular quando estiver dirigindo. Viu, professora? Não sei se a professora dirige com o celular, mas não pode. Se dirigir, nunca beba bebida alcoólica, isso aí morre muita gente no trânsito, as pessoas não imaginam quantas pessoas morrem por imprudência. E matam, né, Théo? Morrem e matam inocentes. Exatamente. Então, não tem o jovem aprendiz, mas nós temos algumas ações sociais com jovens. Ah, ok. O João Pedro Barbosa, ele pergunta, minha dúvida é, como se tornar um policial da ROCAM? Olha só, esse já está com um objetivo lá. É isso aí. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um livro, ele nem leu a capa, ele já quer ir para o capítulo 5, né? Então, depois que você faz a escola de formação na polícia, depois que você se forma policial, você vai passar por um estágio probatório de 1 ano, para você então ser efetivado um soldado primeira classe, caso você entre como soldado. E aí, após isso, você vai ter que fazer alguns cursos internos na corporação para você ser habilitado a desenvolver essa atividade na ROCAM. E aí você, depois desses cursos, se você for aprovado, você vai ter que ser habilitado para a categoria de conduzir moto. E aí, além dessa habilitação, você vai ter que fazer um curso interno na polícia. Você passando, aí você está habilitado a desenvolver essa atividade. Ah, legal. Agora, o Felipe Roberto de Souza, ele pergunta, tem concurso público para entrar no Corpo de Bombeiros? E se possuir tatuagem, pode ingressar na polícia? Então, são 2 perguntas aí do Felipe de Souza. Então, para você, existe alguns editais que saem quando você vai para entrar como soldado, o edital pode ser já específico para o bombeiro, mas pode ser que não tenha. Esse edital faz bastante tempo que não sai edital específico, mas você pode entrar na polícia, que o bombeiro faz parte da polícia militar, e depois de que você concluir a escola de formação, você prestar uma prova para ir para o Corpo de Bombeiro, onde você terá que passar por um novo curso para você ser habilitado a trabalhar no Corpo de Bombeiros. Então, assim, muitas vezes as pessoas deixam de prestar prova pensando, mas eu não quero trabalhar no policiamento, eu quero ser bombeiro. Mas você pode entrar no policiamento, fazer... Porque a formação é a mesma. A formação é a mesma, essa formação do edital é o mesmo, você indo para a rodoviária, você indo para o bombeiro, você indo para o policiamento territorial, você indo para o Águia, a formação é a mesma. Depois você escolhe a área que você vai querer trabalhar, aí você passa por uma nova formação. Uma nova especialização, né? Exatamente, uma nova especialização, exatamente. Tá. E a segunda pergunta que o Felipe fez da tatuagem. foi da tatuagem. Tá, você pode
se entrar, você pode ter tatuagem, desde que essas tatuagens não façam apologia ao crime, não seja nenhum ato atentório ao Estado, às forças de segurança. Até vou especificar aqui, não vou generalizar todo mundo que faz esse tipo de tatuagem, mas, por exemplo, hoje é muito conhecido no meio policial que algumas pessoas que são envolvidas com crimes, eles fazem a tatuagem do palhaço. Tem um palhaço tatuado, um coringa, cifrão, e no meio e eu estou falando pela minha experiência profissional, às vezes na periferia esse tipo de tatuagem é para cultuar realmente o crime. Então, assim, algumas tatuagens especificamente, se tiver tatuado, com certeza não vai ser reprovado. Mas aí, por exemplo, é o nome de uma mãe, é uma tatuagem que não tem uma conotação com um crime, não é uma folha de maconha, não é um palhaço, não é um símbolo de uma facção criminosa, então não tem problema. Hoje a tatuagem ela é aceita sim, desde que não fira esses princípios que eu falei. Ah, legal. E agora agora a pergunta da Larissa, uma menina, a Larissa Gabriela, do 7º ano também. Vocês treinam, fazem exercícios físicos todos os dias? Dependendo da modalidade de policiamento que você vai escolher, por exemplo, o bombeiro. O bombeiro é uma tropa que, apesar de eu não ter trabalhado lá, é uma tropa quartelada, que ela sai depois que é acionada. Então, ela tem um tempo determinado para instrução. Então, eles preparam, eles têm um condicionamento, um treinamento. Hoje, onde que eu trabalho, eu sou acostumado a fazer atividade física. Então, todo dia, 5h30 da manhã, ou você vai me ver correndo na cidade, ou vai me ver indo para a academia do CARE, na Painguás. Então, assim, é uma particularidade minha. Então, que eu gosto muito. Aqui onde eu comando, eu tenho uma tropa especializada que chama TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, que é uma viatura que eles trabalham numa viatura maior, com mais armamento, para algumas ocorrências delicadas. Eles têm um tempo para fazer o condicionamento físico também. Porém, outras tropas minhas, não. Eles entram, são 12 horas de serviço, eles entram às 6 da manhã e saem às 18. Durante o serviço não tem um tempo determinado, não. Então, eu vejo que isso depende da modalidade de policiamento que você vai trabalhar e depende também da pessoa querer. Mas todos os policiais, todos sem exceção, todo ano eles são passados por uma avaliação física e médica, que há necessidade do policial ele ser aprovado nessa prova física para ele estar habilitado a fazer curso, a ser promovido e ter uma progressão na carreira. Então, pessoal, vocês aí que, quando a gente estava em aula, na sala, que falavam sobre teste físico e tudo mais, então a vida do policial não se encerra só no teste físico de admissão. Não, são hábitos físicos que acompanham o policial ao longo da carreira, tá? Manter a forma, alimentação saudável, exercícios e por aí vai. Tá? E principalmente a necessidade disso, professora, porque a nossa rotina de trabalho, ela não é constante. A gente tem horário para entrar, a gente não tem horário para sair. Então, a alimentação às vezes fica prejudicada, o descanso fica prejudicado. Então, você tem que meio que balancear. Você tem que manter balancear o corpo com uma atividade física, porque vira e mexe, você tem que correr atrás de alguém, vira e mexe, você tem que subir um muro, você tem que carregar alguém. E assim, se você é sedentário, se você fuma, se você não tem uma alimentação regrada, seu coração, seu corpo não vai conseguir, não vai dar Exatamente. conta do trabalho, né? E você não vai conseguir ter uma progressão na carreira também. Uhum. Então, agora que outra. O Wagner pergunta qual é o maior perigo de ser policial, Wagner do 9º ano. Wagner, o maior, a gente não pode errar. O meu erro, eu posso morrer, eu posso ser preso. Então, o maior risco nosso é você vestir a farda e você servir as pessoas. Porque é por isso que você tem que continuar estudando sempre, porque uma atitude sua pode ser considerada abuso.
E um abuso você vai responder criminalmente, você pode ser mandado embora, você pode ser preso. E hoje você percebe que alguns órgãos de imprensa, eles não estão preocupados nem com o ato que está acontecendo, estão preocupados com a ação do policial. E ainda os pseudos especialistas que nem sabem o que estão falando, eles já fazem uma leitura errada da ação policial e nem sabem se aquilo foi proporcional, o que ocasionou aquilo. Então, assim, o maior risco nosso hoje é você ser policial, porque uma decisão errada em milésimos de segundo, ou você pode ser preso ou você pode morrer. E até, professora, não sei se cabe, eu posso até falar a ocorrência que eu fui baleado. Minha ocorrência Pode que eu fui falar. baleado. Aí já complementa. Foi numa sexta-feira, às 2 horas da tarde. Eu trabalhava na zona norte de São Paulo, na Brasilândia. Nossa. Tinha acabado de almoçar, estava no patrulhamento numa avenida próxima de algumas comunidades. E eu vi 2 indivíduos parados em atitude suspeita perto de um ponto de ônibus. Fazia 10 meses que eu tinha me formado, muita vontade, pouca experiência, trabalhando com policiais bem mais experientes do que eu. E aí a gente decidiu por abordar esses indivíduos, os 2 correram para o interior da favela. Eu, devido a esse vigor físico que eu tinha, eu saí correndo, mas os policiais que trabalhavam comigo não tinham, mas eu imaginava que eu ia correr, eles iam correr atrás de mim. Aí um dos indivíduos entrou à esquerda, eu perdi a visão, e o outro seguiu reto numa viela. Aí eu parei, desacelerei para ver esse que virou à esquerda. No que eu parei, ele estava me esperando com a arma em punho. Me identifiquei como policial, pedi para largar a arma, aí efetuei alguns disparos na direção dele, ele efetuou disparo em mim, numa curta distância, de menos de 2 metros que a gente estava. E de repente eu senti uma pancada muito forte na cabeça e caí. Esse disparo, não sei se dá para ver uma cicatriz que eu tenho. Nossa! Aí esse disparo eu caí de costa, na hora que eu caí de costa, é tudo muito rápido, né? Mas aí eu comecei a falar, nossa, morri, e agora? Meu Deus do céu, o maior medo de abrir o olho, não sei se eu ia ver São Pedro, se eu ia ver o diabo, sei lá o que eu ia ver, né? E aí eu pensando na minha mãe, puta, e minha mãe agora? Nossa, a hora que ela receber a notícia que eu Quantos morri. anos você tinha, Theo? Eu tinha 23 anos. Nossa! 23 anos. E os companheiros aí chegaram até você? Não, aí eu, nesse delírio meu de segundos, eu falei, nossa, deixa eu ver como que é esse furo na minha cabeça. A hora que eu coloquei o dedo assim, eu falei, não, mas não tem um furo de... Não entrou. Aí eu passei a mão no olho assim, falei, tava todo ensanguentado, né? Falei, nossa, eu não morri, não. Aí o sangue desceu no meu rosto, no colete, né? Nisso os policiais chegaram. Aí os policiais chegaram e falaram assim, nossa, chefe, o senhor tá baleado, o senhor tá baleado. Falei, não, mas eu tô consciente. Mexi a perna, eu tava sentindo. Falei, me levanta. Eles me levantaram. Eu falei assim, não, mas não entrou. Aí me socorreram pro hospital. Aí fez todo o procedimento, a ressonância, fizeram a limpeza do material. Raspei a cabeça, porque aí tem que fazer a limpeza, né? Aí me deram, sei lá, 15 dias de afastado. No outro dia eu já estava trabalhando de novo. Ah, então não chegou a penetrar a Não, bala. não. Ah. Eu acredito hoje, pela experiência, que ela deve ter pego na parede e ter ricocheteado na minha testa. Mas como a distância foi curta também, ela veio numa velocidade grande de impacto. Nossa, Aí, era para... Poderia ter sido fatal. É outro dia de aniversário que eu tenho. Né? Com certeza. Então, assim, então esse aí foi uma ocorrência que mostra que aí, depois de tudo que aconteceu, os policiais chegaram, entendeu? Mas é porque eles não tinham vigor físico de me acompanhar nessa corrida, mas teve alguns erros também operacionais, de falta de experiência meu, que me precipitou, não correr, não esperar a minha equipe. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de rever isso e treinei bastante, fiz cursos, me aprimorei, mas foi um momento delicado da minha carreira, e logo no começo, né? Poderia ter sido até, às vezes, dependendo da pessoa, o suficiente para te fazer desistir, né? Às vezes a pessoa se vê de frente
A gente vê isso muito em escola, né? Lógico, não são situações tão arriscadas, mas às vezes um embate em sala de aula, a gente esbarra numa burocracia, tem muita violência nas escolas do professor-aluno, né? E às vezes a gente até pensa em desistir, mas o amor à profissão, a vocação que nos escolheu ali com o dedo, fala mais alto para a gente voltar no outro dia e perseverar aí nos objetivos, né? Eu costumo falar que é o livro da vida, professora. A gente tá escrito no nosso livro da vida, não adianta a gente querer mudar a história. Essa pergunta do Wagner, ela foi mais ou menos muito parecida com a do Lucas, que perguntou quais as maiores dificuldades em ser policial. Só que o Lucas faz uma outra pergunta interessante. Como você lida psicologicamente com as situações que enfrenta no dia a dia? Estrutura familiar, encontrar uma pessoa que aceita o seu horário, você respeitar essa pessoa também, você ter uma religião. Eu sei que a nossa entrevista não... Ter uma crença importante. Você acreditar no ser superior, que existe vida depois daqui ou não, mas... E cultuar o bem, você retorna o bem, porque assim... Eu participei de uma ocorrência depois que eu voltei para o interior, porque depois de um tempo na profissão também a gente fica meio seco, sabe, professor? A morte está muito próxima da gente. Então, até quando meu pai faleceu, eu me sentia mal de não conseguir chorar. Pô, parece que eu não choro. Eu não amo meu pai. Meu pai morreu e eu não choro. Mas é o dia a dia, a morte está todo dia. Você vê todo dia gente morta por briga de tráfico, por ir roubar, por briga em bar de 50 centavos. Hoje a vida ela não vale nada, entendeu? E em São Paulo, infelizmente, acontecem algumas coisas que as pessoas não imaginam, que a São Paulo daquele tamanho existe tanta crueldade, assim, entendeu? E aí eu vim para o interior, e aí eu estava trabalhando em Leme um dia, eu trabalhei um tempo em Pirassununga, aí nesse dia eu estava trabalhando em Leme, e eu participei do salvamento de uma criança de 7 dias. Nossa. E ela tinha engasgado, quando ela nasceu, não fizeram a sucção direito da placenta, sei lá. Mas era um bairro novo em Leme, eu até fui... Depois na minha página, até tem essa ocorrência da homenagem que eu recebi. Eu vou deixar a página aqui para todos seguirem também, acompanhar o serviço da polícia, as operações. Isso, e aí depois eu até falo do Instagram e do Face. Mas, enfim, quando eu cheguei em casa, depois que acabou essa operação, eu sempre trabalhei à noite, professora. E eu vi meus filhos dormindo. Aquele dia eu chorei demais. Assim, tudo que parecia que eu não tinha de lágrima, eu chorei demais. Veio de uma vez, né? Porque, assim, quando a gente também, outra etapa da vida, quando você passa a ser pai, passa a ser mãe, a gente começa a entender a preocupação dos nossos pais com a gente. E dá mais valor, né? E assim, eu consegui retornar com uma vida de 7 dias, uma menina, que fizeram uma homenagem para mim esse ano, ela com 4 anos. Então, eu encontrei essa menina 4 anos depois. E falar assim, nossa, olha assim, nessa família eu consegui... Não mexeram na história da vida, eu participei, não foi interrompido por uma fatalidade. Deus me colocou naquela hora ali, eu tive a serenidade, eu tive o treinamento para conseguir interceder e fazer essa menina voltar. Porque assim, como eu sempre trabalhei no policiamento, é muito mais repressivo, você vê as pessoas morrendo. O bombeiro, a gente tem essa, que a gente até fala dos heróis. A vida, né? Que eles estão em resgatar. A gente, não que a gente não esteja, a gente também está para resgatar. Mas a gente é acionado mais por umas situações dantescas, de horror, depois que as coisas aconteceram. E quando a gente consegue fazer uma ação de salvar uma vida, nossa, professora, não ainda mais de uma criança, né? Que se não fosse a atitude, talvez nem tivesse aqui. Aquela família teria tido um outro capítulo da vida escrito de uma forma muito mais triste, né? Exatamente. Então, assim, é demais. Não dá, não tem dinheiro no mundo que pague isso, entendeu?
Professor, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer à Escola Estadual Henrique Ferreira dos Reis e esse trabalho lindo que a senhora está fazendo. E, com certeza, para a senhora estar fazendo esse trabalho, a senhora tem o apoio de toda a direção da escola. Então, meu agradecimento a toda a direção. Muito obrigado mesmo. Vocês estão mudando a vida de pessoas que vocês nem imaginam. Não dá para a gente mensurar hoje. E também o meu agradecimento aos pais por acreditarem nesse trabalho lindo que vocês estão fazendo, de educar os filhos dele mesmo à distância. Eu tenho 3 filhos, eu estou vendo toda a dificuldade que é de ter que se desdobrar dos afazeres domésticos, de trabalho, e mesmo assim as crianças fazerem atividade, mas são peças fundamentais na formação dos filhos. Eu acredito que os pais e a escola, um completa o outro nesse processo de formação da criança. Então, agradeço demais, muito obrigado. Agradeço também a vocês, alunos, por vocês terem abraçado a nossa campanha de arrecadação de lacre. É uma campanha com uma causa muito nobre, e que a gente depois reverte esses lacres para cadeiras de rodas para policiais que ficaram cadeirantes no desempenho das suas funções. A gente começou essa campanha esse ano e a gente já conseguiu 4 cadeiras de rodas. E eu espero conseguir ainda mais 2 esse ano. A campanha, enquanto eu estiver aqui, ela não acaba. Se eu for para outro local, eu vou levar essa campanha para outro local, porque a gente está fazendo bem para aqueles heróis anônimos. Muitas vezes vocês nem sabem desses policiais que ficaram cadeirantes. Então, assim, professora, meu agradecimento vai para todos vocês, em especial para você, professora Mariana, porque você sabe que essa amizade nossa é de longa data. E, assim, muito obrigado a todo mundo, e eu me encontro totalmente à disposição de vocês. Eu queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Como todo mundo já pôde ver, a sua rotina é muito atribulada, e por ter encaixado um pouquinho para nos dar atenção nesse projeto, nessa disciplina, agradeço muito. E pode ter certeza que vai ser de grande valia para tocar não só os alunos, como as famílias também, né, que uma coisa não se separa da outra, e desejar boa sorte em todas as suas atividades aí, dizer que tanto os alunos como nós da escola, a gente tem uma grande admiração pelo serviço da polícia. Na nossa escola, a polícia ela não é denegrida de forma alguma, tá? Então, agradecer também em nome de todos vocês que fazem esse trabalho na mesma esfera que nós, que é estadual. Tá bom? Com certeza. Professora, eu deixo o convite para vocês seguirem a minha página no Facebook, é Capitão Theo, Theo com T-H-E-O, e no Instagram é Capitão_Theo. Lá eu divulgo todas as ações daqui da onde eu trabalho apenas, todas as ações positivas, mas eu divulgo também algumas coisas pessoais minhas, para humanizar, para vocês perceberem que o policial tem vida. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho obrigações domésticas, eu tenho obrigações como pai de ensinar meu filho a andar de bicicleta sem rodinha. Na minha página, nas minhas mídias sociais, eu coloco a minha rotina de trabalho, eu coloco algumas coisas, particularidades da minha família, para humanizar o policial, para vocês verem que não sou robô. Eu tenho vida, eu tenho sentimento, e eu tenho uma rotina muito atribulada também, como vocês que estão escolhendo essa rotina, mesmo sendo assim muito corrido, vocês vão ver que é muito gratificante. A gente não entra na carreira militar para ser rico, isso jamais. E a gente não aceita qualquer tipo de desvio de conduta. Entra para fazer a diferença, né? Exatamente, eu entrei sabendo quanto seria meu salário. A gente não tolera qualquer tipo de desvio de conduta. Isso é muito importante, né? Que é mais um ponto de credibilidade para a carreira militar, não só da Polícia Militar, mas as outras também, né? Sempre tem os probleminhas aí. A mídia, como o senhor mesmo disse, gosta muito de colocar isso em alta, né? Os pequenos problemas de desvios, mas não mostra o que de grande é feito.
muitas vezes, né? Com certeza, professor. E o meu compromisso com a minha rede social é de humanizar o policial, valorizar aqueles que trabalham comigo e mostrar só as coisas positivas, professor. Parabéns, porque de coisa ruim o mundo tá cheio, é só ligar a televisão, né? Então, exatamente, mostrar o que tem de bom nessa instituição é fundamental, principalmente para apaixonar mais ainda os jovens de querer fazer a diferença no mundo. Parabéns, viu, Theo? Então, a gente fica o convite para visitar a nossa escola, como você mesmo falou. Se nós voltarmos esse ano, com certeza a gente vai encaixar um diazinho para esse ano. Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Senão, nós vamos marcar. Pode não ser nesse ano, mas nós vamos marcar sim, porque agora eles vão me cobrar, e muito. Oh, com certeza. Tá bom? Mas vou estar com o maior prazer. Tá ótimo, professora. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Imagina, nós que agradecemos. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.